minha irmã que mora lá no interior de Figueiredo, eu só tenho uma foto. Eu procurei, não tinha só mais. Mas eu tenho uma, eu tinha na festa, mesmo se virou de mão, então morava na cidade de Maranhão. Aí eu fiquei tão contente, eu fiquei contente, uma questão que é muito importante assim é sobre a lembrança desse trauma, né? Como é que a gente pode pensar nisso, pensar em recuperar essa lembrança e respeitar as pessoas que passaram por isso, né? Passaram por essa violência tão grande assim, porque é isso que a gente tem que ter em mente, assim, sabe? Porque o relato desse trauma, ele é uma questão ética. Ele é uma questão ética porque a gente precisa fazer com que essas pessoas que morreram ou que não conseguiram falar, não conseguiram se recuperar depois disso, tenham voz. A gente não pode redimir essas pessoas, né? A gente não pode redimir aquilo que elas sofreram. A gente não pode deixar com que elas sejam esquecidas, com que esses eventos eles sejam transformados em ficção, né? Porque isso é o desejo de muita gente, né? Que isso seja escondido da memória. E quando isso é escondido, quando isso é esquecido, ele pode acontecer de novo. Então, quando o artista, o criador, ele se propõe a fazer uma representação desse tipo de evento, né? Ou ele foi testemunha disso, ou ele está representando isso. Ele não é testemunha, mas ele quer dar o ponto de vista dele. Então, a grande questão que ele tem que, eu acho, né, que eu acredito que ele tenha que trabalhar, seja ele teatrólogo, ou seja ele poeta, ou seja ele cineasta, é como representar esse tipo de situação, esse tipo de situação limite, que não se transforme em entretenimento barato. Ele serve para tornar a vida compreensível, porque na realidade a vida é um caos, né? Se a gente for pensar bem, né? A vida é um caos. A narrativa, ela organiza o caos. Trocando em miúdos, a ficção organiza o caos. Ou seja, a ficção organiza a vida. Se a ficção organiza a vida e o teatro de uns tempos para cá ele está se aproximando muito mais do que se chama de real, porque na realidade o real é a experiência, não importa de que sensibilidade, de que percepção estamos falando, mas essa experiência, ela é real, mas ela é provocada às vezes por uma ficção. Quer dizer, a ficção, ela é realizada para organizar a vida e para provocar uma reflexão sobre a vida. É como se a gente, fiquei pensando, é como
que o teatro é tão importante como a própria vida. Quando eu entendi um lugar dentro de mim como artista que eu queria dar uma mergulhada nas minhas memórias, na minha biografia, na autobiografia, eu sinto que isso me levou para um lugar muito solitário assim no fazer artístico, porque tinha um lugar do teatro que eu já não conseguia mais estar atuando dentro dele, né? Então eu acho que eu fui me sentindo muito solitário nesse momento de mergulhar em mim, mergulhar na minha experiência de migração na cidade de São Paulo, mergulhar na cidade de uma maneira muito solitária. Pela primeira vez na vida eu me vi tendo que fazer um espetáculo sozinho para poder dar conta de uma experiência de vida, que era a minha experiência como um nordestino que vive na cidade de São Paulo. Então o percurso de construção, eu acho, dessa afirmação enquanto um cidadão paulistano e nordestino, eu precisava mergulhar um pouco em mim, nessas memórias que são, para além de mim, são as memórias migrantes. É a memória migrante que construiu a cidade, né? Cara, nesse processo eu acho que eu fui me sentindo durante... Já se passaram 9 anos e parece que foi ontem, muito solitário no início de tudo isso. Muito sozinho e o teatro para mim sempre foi uma arte excessivamente coletiva. Eu venho de grupo de teatro, venho de um coletivo, hoje eu faço parte, dirijo um coletivo e atuo nesse coletivo. Então meu grande prazer dentro do teatro foi a coletividade, mas teve um momento que a vida me chamou porque eu precisava me entender. A partir desse substrato que é a memória e todas as camadas que tem na memória, inclusive aquelas memórias que a gente inventa, né, para a gente poder dar conta da vida, inclusive pensar o teatro como sendo esse lugar de invenção da vida e que de uma certa maneira reafirma a minha escolha por estar vivo. Quando a gente está falando de teatro, em cima de um encontro como esse, eu acho que para cima de tudo a gente está olhando para aquilo que está escondido muitas vezes, para essas memórias, para esse lugar esquecido. Esse lugar esquecido dentro da gente, que cada vez mais eu sinto que a gente tem a necessidade de mergulhar para ressignificar os tempos, para fazer história. 7 caras começaram a te perseguir. 7 caras começaram a te perseguir. Eles estavam indo na tua direção, olhando para a tua bolsa. Você já sabia o que ia acontecer. Você se viu cercado pelos 7 caras que disseram: senta aí. Senta aí! Agora tira a bolsa das costas, vai. Vai, tira a bolsa das costas! Abre a bolsa aí pra gente ver, vai, otário. Porra! Tu é lerdo, abre logo! Tem o quê? Tem dinheiro aí, é? Bora, porra! Abre a bolsa! Você só tem 5 centavos? Porra! 5 centavos? Mas eles olharam como se aquilo fosse 1 milhão de reais. Você viu a cara deles? 1 milhão de reais. Era 1 milhão de reais para eles. Teus 5 centavos era 1 milhão de real para eles. Tu mora aqui? Foi o que eles perguntaram. Ó,
Desce daí, vai. Desce daí. Teve um cara que bateu no amigo nosso aqui. Tu vai levar a gente até lá, tá ligado? Bora, porra! Tu é lerdo, é meu irmão! Leva a gente até lá. Empecé a pensar en el teatro documental en el 2001, 2002. Siempre me fascinaron las personas. Tengo mucha curiosidad por las personas. Y había hecho una obra muy grande, muy importante en el teatro en Buenos Aires, La Casa de Bernarda Alba, de Lorca. Y estaba buscando otra cosa, buscando como empezar de nuevo, comenzar otra vez. Y empecé a pensar por qué entonces todas las personas, quizás la biografía de las personas pueden ser miradas o como la experiencia de la persona. Y también yo un poco me formé en la dictadura en Buenos Aires y pensando en la importancia de la presencia de las personas, de quiénes son, de las experiencias que tiene cada uno. E eu nunca entendi direito essa vontade, sabe, Luca, de querer voar. Eu acordo todo dia querendo voar. Mas uma coisa eu passei a entender, que a fantasia de super-homem não é a melhor opção, né, para voar. Eu voei, quase que eu voei, com 12 anos, quando saí da casa dos meus pais. Eu quase que voei também quando eu tinha 18 anos, quando eu beijei o primeiro homem. Eu quase que voei quando eu contei para minha avó, quer dizer, quando eu quase contei para minha avó quem eu realmente era. Foram quase. Mas eu nunca consegui voar de verdade. Vovó se foi e eu fiquei aqui, querendo voar. Tem tanta gente que quis voar também comigo, mas a viagem foi interrompida no meio do caminho. Bela, ela é a única pessoa da família que sabe que eu quero voar. Esse ano, Bela passou o carnaval comigo. E ela viu na prática que preciso voar. E ali, eu passei a entender que eu preciso voar sozinho. Que é um voo só meu. Que é mais que necessário. Bela só olhou para mim y sorrió. Siempre hice teatro de forma como de investigación y experimental. Y entonces me decidí a empezar a hacer esa obra con mi mamá y mi tía, eso en el 2002. Lo pienso como ficción. Arriba del escenario para mí ya es ficción. Entonces tengo un gran desafío del trabajo escénico. Eso es lo que más me importa con la obra que estoy haciendo, ¿no? Que la obra sea escénica y sea interesante en ese, reveladora
Y siempre estoy pensando en la relación con lo social, con la política, con el momento histórico, ¿no? Que hay unas escenas que den cuenta de eso, de la relación en eso, de lo privado, lo público, cómo eso construye a las personas. Y también tengo una cosa con ese trabajo, como estoy trabajando con personas que no son actores, que es como anti-industria, anti-control, porque esas personas no tienen ningún entrenamiento, no tienen técnica, entonces es muy frágil, es muy inestable, son cuerpos que no están entrenados y me gusta mucho ver eso en el escenario. Me emociona bastante como pensar en las cosas que yo empecé a hacer en el 2002 y los seminarios que di, los workshops en San Pablo, bueno, no sé, con Marcelo Soler, el grupo documentario, Yanaína, Leite, y conocí a alguna otra gente que está trabajando sobre mis ideas o el biodrama o esa idea, y es muy impactante, me resulta muy, no sé qué sentir, ¿no? Me resulta como emocionante primero, y estoy impactada de ese trabajo que hacen los demás. Me da mucho placer, aparte van como desarrollando otras poéticas, ¿no? otras formas, entonces eso va cambiando también el proyecto, que eso me gusta mucho. Quando eu era pequena, eu acreditava em fadas, mas eu ainda acredito. Vocês são as fadas que eu tanto procurava. Eu chegava a pedir a inspiração, mas eu acreditava que ela tinha asas de borboleta, ela era verde e ela tinha uma língua muito centena. Para a gente é especial poder compartilhar com pessoas que estão num trilho semelhante a gente, né? Porque nós somos um grupo que mora de uma cidade que é uma cidade grande, mas está fora dos grandes eixos. Então, estar aqui nesse evento, compartilhando com gente de vários estados, faz a gente se sentir numa comunidade. Então, acho que mais do que qualquer coisa, a usina para mim é um espaço de encontro. E eu penso também um espaço de resistência, porque lembrar é resistir. O Martin Fierro diz que esquecer o mal também é uma forma de memória. Mas para esquecer o mal, e talvez o Brasil tenha um problema com isso, o Brasil não fez o seu dever de casa de limpar as suas feridas. Então, o mal está presente em muitas coisas. Nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo ameaças de volta a totalitarismos, a intolerância. E o teatro playback ele vai no caminho oposto a isso. O teatro playback valoriza as experiências individuais e as localiza no espaço coletivo. A gente não gosta de esconder o pulo do gato, a gente gosta de ensinar o pulo do gato, quer dizer, a gente quer que as pessoas aprendam a fazer, que saibam fazer, nós não somos donos disso, isso é uma coisa que Jonathan Fox, o cara que criou o teatro playback há 45 anos atrás, mais ou menos, ele é muito generoso. Não é um teatro de virtuosos, né? Não é um teatro que eu vou me ver para ver como eu sou talentoso. É um teatro que está à disposição, é um ator pronto, à disposição, sensível, né? A Clara fala isso muito bem, a Clarice fala essa busca do ator sensível, o ator que se deixa afetar pela história do outro e devolve ela em forma de arte. Se a gente for analisar
todos esses exemplos cênicos, ou mesmo os exemplos não cênicos, como o Big Brother, a partir de uma dicotomia poético-ficcional e real, ou seja, tentando delimitar espaços claros de o que é real e o que é ficcional ou poético, a gente não vai conseguir. O que significa que, para mim, os termos ficção, realidade, não dão conta conceitual de dizer o que nós estamos fazendo ou o que a cena contemporânea faz hoje. Quer dizer, tentar sair um pouco desse dualismo ficção-realidade, mesmo porque a gente teria que definir o que é ficção e o que definir o que é realidade. E ao definirmos o que é ficção e realidade, toda definição é excludente. A gente fala o que é, dizendo, tirando tudo o que não é. A arte busca o visível do invisível do visível. Nós temos o visível, nós temos as nossas organizações visíveis. Existe todo um campo de invisibilidade e de pensar, de potência desse invisível. O que a arte faz e o que esses grupos fazem, o que a arte cênica devia fazer é buscar justamente dar visibilidade poética para esse invisível em torno dos visíveis. Isso é acontecimento. Isso é composição. Para mim, sair dessa dicotomia ficção-realidade é imprescindível para a gente pensar a cena contemporânea hoje. O que é que nos toca? É o que nos toca, que nos faz agir, que nos faz estar com o outro. Aí essa ideia do estar junto e do coletivo, a questão do coletivo, enquanto um gesto político, exatamente, você estar junto com o outro. A gente só pode fazer as coisas juntos. E aí você tem uma série de processos que vem da arte, mas que é para todos, não é só para os artistas. Artista não é iniciado, é para todos. Processos colaborativos, coletivos, estar junto, desenvolvimento das singularidades e por aí vai. Tem uma lista enorme de coisas que nós precisamos fazer juntos neste nosso tempo que estamos vivendo agora. Senão a vida vai se acabar. Então nós precisamos inventar outro modo de estar no mundo. Reinventar a vida. E o teatro, a arte, é a nossa saída. A única. Em certos países que eu visitei, ou onde eu morei, aqui no Brasil também, eu tenho a impressão que as pessoas têm como reflexo assim, de pensar que o teatro político é um certo número de formas. Só que eu acredito que não, assim, porque assim, o próprio da política assim, é tentar intervir em conjunturas. E essas conjunturas, elas se dão no nível econômico, elas se dão no nível social, elas se dão no nível mais político-institucional, mas também elas se dão na nossa própria subjetividade. O jeito da gente pensar hoje em dia não é o mesmo que o dos anos 70, que o dos anos 60, que outros anos. Então isso é um primeiro ponto, assim, de pensar como é que o teatro do oprimido sobrevive uma época que é uma conjuntura em que se pensava uma revolução iminente e que se pensava que o agente dessa revolução seria o guerrilheiro, por uma outra época em que não se vê muito bem uma saída para o estado da dominação atual. Então como é que passa, o que acontece no teatro do oprimido, que a gente passa do sinal do agente sendo o revolucionário, o guerrilheiro, na sua acepção da luta armada, para um momento em que o grande agente parece ser o pequeno empreendedor, assim, a pessoa que consegue se virar o tempo todo para poder se inserir, mesmo que seja de uma maneira cada vez mais precária, dentro desse mundo. E isso tem efeitos para dentro do teatro do oprimido também. Volta, golpe militar!
que você está fazendo agora é construir a memória do que foi esse Usina. Só que veja, para mim agora, ainda está sendo. Só que as pessoas que estiverem assistindo isso, para elas vai ser o passado. Acho que essa é a grande contradição do que a gente trabalhou aqui. Esse documentário, ou esse arquivo audiovisual, ele é uma construção daquilo que foi sob o seu ponto de vista. O Usina trouxe não só uma discussão sobre a relação de memória e teatro, mas uma discussão sobre o que é memória, o que é construir memória. E o teatro? O teatro, ele é o aqui e agora, ele é encontro, ele é presente, e que se constitui em passado no corpo de quem assiste, no corpo de quem faz. Talvez esse seja um momento histórico para a gente olhar e falar, peraí, o que a gente não percebeu pela generalização? Situar, se localizar, saber que lugar é esse que nós estamos. Um lugar, um espaço de sentido, um espaço em que eu tenho os pés no chão, que eu consigo olhar, vislumbrar, que eu consigo transformar. Porque se eu não acho esse lugar, eu estou o quê? Perdido.